Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Eu vou pedir para que você possa abrir comigo aí a palavra de Deus, no primeiro livro de Samuel. Nós temos aqui hoje um culto diferente, hoje é um culto importante. Eu não sei se você se lembrou, se você teve essa semana consagrada para isso. Nós estávamos, vivendo lá aquela palavra a respeito dos pães asmos, e nós estamos tirando, já faz dias, o fermento, a corrupção do nosso meio,
Então hoje é o dia de nós estarmos entregando, tirando da nossa vida tudo aquilo que pode ser um instrumento de fermento, de corrupção, que possa corromper a nossa vida espiritual. Então, 1 Samuel, capítulo de número 7, vamos começar a partir do versículo de número 2. Os irmãos acharam? Então diz assim a palavra: sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Amém? Então vamos nos assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Esse texto aqui, ele está falando a respeito de que há 20 anos atrás, 20 anos antes, Israel, por causa de ter se distanciado de Deus, eles tinham se distanciado de Deus. Então, por causa disso, eles perderam a presença de Deus. Então, veja que ninguém assim perde a presença de Deus de uma hora para outra. Ninguém perde assim, né? A presença de Deus, ela vai apagando. E por que a presença de Deus vai apagando? Quando a gente vai entristecendo o Espírito Santo, ou quando a gente vai se distanciando das coisas de Deus, de tudo que é a presença de Deus. Naquela época, a presença de Deus estava na arca. Deus se manifestava ali. Deus falava com o sacerdote ali. Então não tinha outra maneira, né? Agora hoje tem diversas coisas que faz com que a gente possa estar vivendo a presença de Deus. Como, por exemplo, a oração. Hoje, naquela época não, naquela época eles tinham que ir para Jerusalém, né? Eles tinham que ir para onde estava a arca para poder ter a presença de Deus. Hoje não, hoje em qualquer lugar do mundo que você dobrar o teu joelho e fizer uma oração, você vai ter a presença de Deus. Mas a presença de Deus está consignada não a você estar em qualquer lugar. A presença de Deus está consignada em você falar com Ele. Se você estiver em um lugar e estiver desconectado dEle, então a presença dEle não está ali. Mas se você estiver em qualquer lugar do mundo e você estiver debaixo de oração, se você estiver com aquela oração que nós falamos, oração em espírito, né? Às vezes a gente está conversando com uma pessoa, mas em espírito nós estamos falando com Deus, né?
a gente está falando com a pessoa e nós estamos conversando com o Espírito Santo. Essa é uma oração em espírito. Então, a oração faz com que a gente tenha a presença de Deus. A palavra faz com que a gente tenha a presença de Deus, né? A igreja faz com que a gente tenha a presença de Deus. Então veja que são algumas coisas, também não são muitas coisas, também não, né? São algumas coisas bem restritas. Eu poderia continuar mais um pouquinho aqui, né? Por exemplo, jejum traz a presença de Deus, né? E mais algumas coisinhas, não são muitas não, né? Mas veja que quando nós nos afastamos destas coisas, né, então nós estamos afastados da presença, né? Tem gente que está afastado, por exemplo, dessas coisas, mas ele não aceita, as pessoas não aceitam que elas, estando afastadas dessas coisas, elas se afastam de Deus. Elas não aceitam, elas falam que não. Mas a palavra de Deus fala que sim, né? Então, por mais, se uma pessoa falar que não, a gente talvez possa considerar que ela esteja enganada, né? Mas e se 1000 pessoas falar que não, a gente pode considerar que ela está enganada? Por exemplo, se uma pessoa falar assim, quando eu me afasto dessas coisas, mesmo assim eu não me afasto de Deus. Então uma pessoa, ela está enganada, né? Ela está enganada. Mas e se 1000 pessoas falar isto? Elas ainda vão estar enganadas ou passa a ser uma verdade? Ainda? É? E se 10.000 passar a falar isso? E se 1 milhão, e se o mundo inteiro falar isso? Ainda continua. Ainda continua. Então veja que não é a quantidade das pessoas, né? É a palavra diz assim. Então nós não podemos ir pelo que as pessoas falam e nós não podemos fazer o que as pessoas fazem, porque a primeira coisa é o afastamento, e depois deles terem se afastado de Deus, aí eles perderam a presença, porque a arca foi levada, e muitas pessoas já perderam a presença no mundo. Muitas pessoas perderam a presença. Aquelas, por exemplo, que pecaram e blasfemaram contra o Espírito Santo. Essas pessoas hoje, elas perderam a presença. E é interessante que quando a pessoa, presta atenção nisso, quando a pessoa perde a presença, aí mesmo que ela ore, ela não tem a presença. Mesmo quando ela jejua, ela não tem a presença. Mesmo quando ela lê a palavra, ela não tem a presença. Mesmo quando ela vem à igreja, ela não tem a presença, porque ela perdeu a presença, né? Então, Israel perdeu a presença, e vocês viram aí que a palavra de Deus aí fala aí no versículo de número 2, que eles perderam a presença, mas olha lá no finalzinho, e toda a casa de Israel dirigia o quê? Lamentações ao Senhor. Mesmo eles colocando as lamentações, mesmo assim eles não tinham a presença. Mesmo assim eles não tinham a presença. Então isso é muito sério. Isso é muito sério. Mas a Bíblia fala que eles foram então se lamentando, eles foram clamando, e vocês sabem que o clamor, ele muda o cenário, né? Ele muda o cenário. Tenho ensinado isso aqui para vocês. E por causa do clamor deles, Deus interferiu nessa história. Assim como Deus também interferiu na história de Israel quando estava lá no Egito. Qual foi o fundamento do agir de Deus quando eles estavam no Egito? O clamor. A Bíblia fala que quando eles estavam lá escravos, eles clamaram ao Senhor e Deus então se moveu. Então o clamor faz uma grande diferença. E eles estavam aqui clamando, né? Mas eles não tinham a presença. Mas Deus se moveu.
E aí Deus então pegou a arca, o próprio Deus pegou a arca que estava lá com os filisteus e mandou para Israel, né? E aqui é a chegada da arca em Israel, é a chegada da presença de Deus em Israel. Então, no versículo 1, você vai ver que a arca chega, eles estavam trabalhando, eles estavam ali envolvidos no dia a dia deles, né? Vai ser igual esse final de semana para muitos, né? Para muitos esse final de semana vai ser um final de semana diferente, porque para muitos a presença de Deus vai voltar nesse final de semana. Para muitos vai voltar. Então, o que a palavra fala? A palavra fala que eles então receberam a presença, eles receberam a arca, né? E quando eles receberam a arca, então eles chamaram Samuel. Samuel era o profeta, que era também sacerdote, né? Então eles chamaram Samuel. E Samuel então fala para eles, olha, vocês querem a presença? Vocês querem servir ao Senhor? E eles então disseram, nós queremos, porque nós estamos com saudade da presença, né? Você talvez não saiba a dor que é a ausência de Deus, talvez você não saiba, graças a Deus, diga graças a Deus, porque a ausência de Deus, irmão, é terrível, eu graças a Deus, eu também não sei o que é isso, desde quando eu me converti, eu nunca perdi a presença de Deus na minha vida, mas eu já tratei muitas pessoas nessas condições, né? Da pessoa falar o que é a ausência de Deus, é terrível, não queira saber, irmão, você fica sem amigos, mas não fica sem a presença, você fica sem dinheiro, mas não fica sem a presença, irmão, você fica sem todas as coisas desse mundo, mas você não fique sem a presença de Deus. Você nunca enfrente Deus, nunca desafie Deus, nunca teste. Tem gente que testa Deus, é loucura. Nunca teste Deus, nunca desafie a palavra de Deus, nunca faça o contrário daquilo que você lê na Bíblia, nunca faça isso, né? Então a Bíblia fala que eles receberam e eles ficaram felizes, e aí eles disseram, a presença está de volta, ele está de volta, e aí Samuel falou assim, vocês querem a presença? Querem? Vocês querem que Deus fique conosco? Querem? Por quê? Porque eles já tinham experimentado a ausência, né? Então, para quem, como eu, por exemplo, que tem muitos aqui, que nunca experimentaram a ausência, então, vocês prestem atenção nisso, não corra esse risco, porque só sabe quem já experimentou, e quem experimentou, nunca mais quer isso na vida, né? Então você que nunca teve essa experiência, irmão, fuja disso, busque a presença de Deus, ore, leia a palavra, venha para a igreja, faça mais do que você tem feito, para que a presença de Deus seja constante na sua vida. Aí a Bíblia fala que Samuel então fala assim para eles, olha, então se vocês querem a presença de Deus, versículo de número 3, olha lá, falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, então tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração. Então olha que coisa interessante aqui, porque aqui tem um segredo aqui, que você vai poder aplicar na sua vida. Aqui tem uma vacina contra os falsos profetas, aqui tem uma vacina contra os mensageiros das trevas, porque o que eles falam? Eles falam assim, não interessa as coisas, não interessa o lugar, o que interessa é o coração. Eles falam isso.
que interessa é o coração, né? Mas olha o que a palavra, olha o que Samuel fala aqui para eles, ó, né? Fala assim, ó, no versículo de número 3, ó, fala assim: falou Samuel dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai as coisas, está vendo, ó? Tirai de vós os deuses estranhos, tirai de vós as astarotes, aí sim, ó, e preparai o coração, aí sim. Mas Deus só enche o coração se o ambiente estiver limpo. Você entendeu isso? Se o ambiente estiver preparado, se o ambiente for profético, a gente vai em qualquer lugar, Deus não vai não, irmão. Deus é Deus, Deus é seletivo. Deus é seletivo, irmão. Deus é seletivo. Quando Jesus veio, o que Deus fez? Mandou João Batista na frente, falou: vai lá e prepara o caminho dele. Você entendeu? Então, se você quer Deus na sua vida, você tem que preparar a sua vida para Deus. Se você quer Deus na sua casa, você tem que preparar a sua casa para Deus. E se a sua vida estiver preparada, se a sua casa estiver preparada, então o seu coração será cheio de Deus. Aleluia. Aí sim. Mas os falsos profetas, eles enganam os leigos, os que não leem a Bíblia, os que não vêm ao culto. Eles enganam, eles falam assim, que nada, o que é importante é o seu coração está em Deus, então isso aí não quer dizer nada, isso aí não, mas não é o que a palavra fala. Então Samuel fala para ele: olha, vocês têm que tirar então essas coisas. E por que essas coisas estavam lá? Essas coisas estavam lá porque Deus esteve ausente 20 anos. Então essas coisas foram entrando, eles ficaram sem a presença de Deus. Então, presta atenção nisso, ó, é a palavra que eu estou pregando, ó. Quando a pessoa, ela fica sem a presença de Deus, ela vai substituindo com outras coisas. Porque ninguém, eu falei o quê? Então, ninguém consegue ficar sem a presença de alguma coisa que signifique Deus. Ninguém. Se a presença do Deus verdadeiro não existe mais, então começa a ser substituído por outras coisas. A pessoa começa a buscar outras coisas para colocar na vida dela, para trazer sorte para ela. Outras coisas na vida dela para proteger a vida dela. Outras coisas na vida dela para fazer com que ela se sinta segura, amparada, protegida. Então ela começa a ter os acessórios. E ela começa então a trazer. Então existem, presta atenção no que eu vou te ensinar, ó, nesses acessórios, né? Nesses adornos que a Bíblia chama, está dividido em duas classes. A primeira são os ídolos e os deuses. Ídolos e deuses. A pessoa começa a trazer ídolos e deuses. E a segunda classe são os instrumentos desses ídolos e desses deuses. Então você veja, ó, às vezes a pessoa, ela não tem os deuses, ela não tem os ídolos, mas ela tem os instrumentos. Isso acontece na pessoa convertida. A pessoa convertida, ela fala assim: não, eu tirei todos os deuses, eu tirei todos os ídolos, mas se ela for orar, o Espírito Santo vai revelar para ela que ela tem algumas ferramentas, que ela tem alguns utensílios que estão ligados aos ídolos, que estão ligados aos deuses. Por exemplo, os protestantes, os crentes de verdade, os protestantes, os evangélicos de verdade, não usa fitinha nenhuma, fitinha nenhuma. Por quê? Porque toda fitinha está ligada à idolatria. Quando você vê uma pessoa com fitinha, você jamais vai pensar que ele é crente, jamais vai pensar que ele é. Vê a pessoa com uma fitinha no carro,
Você olhou, você já fala assim, é idólatra, é idólatra. Mas alguns crentes hoje carregam fitinhas, entendeu? Mas eles falam assim, não, mas não é aquela, mas é fitinha. Fitinha é fitinha. Fala para o irmão, fitinha é fitinha. É fitinha, meu irmão. Não vem com história, entendeu? Então, veja bem, a pessoa às vezes não tem mais os deuses, não tem mais os ídolos, mas tem os utensílios, tem as ferramentas, né? Então, Samuel diz assim, olha, vocês querem a presença de Deus? Vocês querem Deus no coração? Então eu vou fazer essa pergunta para vocês, vocês querem a presença de Deus? Vocês querem Deus no coração? Então vocês têm que tirar os balins, vocês têm que tirar os astarotes. E aí eu falei assim para vocês, né? Olha, vamos orar e vamos pedir, porque você pensa que não, mas tem. E você não orou, você se esqueceu, você nem deu bola à palavra, você falou assim, não, minha casa já está limpa, e você nem fez questão, entendeu? Mas eu vou dar um testemunho aqui para você, por exemplo, olha, eu quando eu falo para vocês, eu faço, eu não sou fariseu, sou fariseu? Eu sou o quê? Tem uma história que perguntaram assim para uma pessoa, falou assim, o senhor é crente? Ele falou, não, eu sou pastor. Eu sou crente, irmão, eu sou crente, entendeu? Então eu não sou fariseu. O fariseu, que na Bíblia fala que o fariseu que falava para fazer, mas ele mesmo não fazia. Eu sou crente, quando eu falo para vocês fazerem, eu faço também. Então, por exemplo, a minha casa, mas casa de pastor. Então, mas acontece que, veja bem, que no longo dos nossos dias, o inimigo acaba de uma maneira sorrateira, arrumando uma maneira de entrar nas nossas vidas, de entrar na sua casa. E às vezes você adquire uma coisa que você jamais pensa que ela é um instrumento, ela não é Baal, ela não é um ídolo, não é um Deus, então eu vou comprar. Você compra, leva para casa, você ganha de presente, a pessoa vai viajar, traz para você, a outra pessoa chega e fala assim, olha, eu olhei para isso aqui, eu pensei em você, então eu trouxe para você, e você vai colocando para dentro da sua casa, você vai colocando nas paredes, você vai colocando nas gavetas, você vai usando, você veste, você faz de tudo, sem saber. Aí, veja bem, nós estávamos lá em casa em oração, igual eu falei para vocês orem, mas vocês nem deram bola, vocês nem oraram, vocês se acharam acima de qualquer suspeita. Fala para o irmão, eu estou acima de qualquer suspeita, fala para ele aí, vê se tem. Mas nós oramos lá em casa, nós oramos. Aí essa semana, então, a Cidinha, presta atenção nos testemunhos, a Cidinha foi fazer uma mudança nos vasos, nas plantas lá, tal, e aí teve um vaso lá que ela quis trocar. Ela falou, vou trocar esse vaso aqui, né? Aí ela foi entrar na internet, para ela ver qual vaso que combinava com aquela planta que estava lá em casa, né? Aquela planta que tinha vindo da casa de uma irmã, olha só, da onde que eu falei? Da casa de uma irmã, entendeu? Então, a origem não era ruim, né? Uma planta conhecida, vocês conhecem a planta, tal, tudo certo. Aí, quando ela entra na internet para ver o vaso que combinava com a planta, aí o nome da planta na internet mudou. Não era o nome que a gente conhecia. Aí era a planta da sorte. Olha aí, estava dentro da minha casa. Dentro da minha casa estava que planta? Da sorte. Olha como entra. Mas eu orei, a Cidinha orou e Deus revelou para nós. E você orou? Você não orou, você não deu bola. E aí a sua casa está lá, às vezes prejudicada com fermento. E você está desesperada, sofrendo, dizendo, ai meu Deus, mas tem corrupção. Sua casa está com corrupção. Entendeu? Então, como que vai sarar?
Como que vai arrumar se você não prestigia as chamadas? Essas chamadas em Israel era trombeta, era. Então, o corneteiro tocava a trombeta e eles sabiam o sonido da trombeta. Se aquele sonido era de guerra, quando a trombeta tocava, eles desesperados se preparavam para a guerra. Quando a trombeta era de festa, eles então desesperados se preparavam para a festa. Eu toquei a trombeta aqui e você nem se preparou. Você nem se preparou. Então você veja, aí dentro da minha casa tinha lá uma planta que na internet o nome dela é diferente. Nós conhecíamos ela com outro nome, mas todo mundo conhece ela como planta da... Aí entra lá o rapaz eu ia falar a marca aqui, não vou fazer propaganda não, hoje está gravando, né? Aí entra lá, por exemplo, uma pessoa lá para instalar alguma coisa na minha casa. Aí ele chega lá no prédio e fala, eu quero ir lá no 41. Puxa, eu falei meu apartamento agora, já quero ir lá no 41, né? Aí o zelador vai falar assim, no apartamento do pastor. Acho que não sei, 41 é? É, o apartamento do pastor, você vai lá. Aí ele vai lá, a hora que ele põe o pé na sala, ele vai falar o quê? A planta da sorte, hein? O que você acha disso? É bom ou é ruim? E na sua casa? E por que você não orou? Eu vi você entrar com a mão vazia. Não é porque não tem, é porque você não orou. Porque se você tivesse orado, Deus tinha te revelado. Amém, irmão? Então veja que Samuel está falando aqui para eles, Samuel está falando aqui. Agora, a plantinha da sorte que estava na minha casa, como não era consagrada, ela está onde agora? No lixo. E a minha casa está bonitona lá, para a glória de Deus lá, E eu vou me deleitar com a presença de Deus lá, E você que corra atrás do prejuízo, Você que corra atrás. Agora você não ora, na minha casa não. Você que pensa. Né? Você precisa dar crédito à palavra. Deus não fala com a gente em vão. A palavra de Deus, uma vez lançada, ela tem um fim proveitoso. Amém, irmão? Então veja que ele então fala assim, olha, tire os deuses, tire os balins, tire os astarotes. E aí o povo deu ouvido, não sei se todos, acho que não também, mas eles deram ouvido e eles começaram a trazer os balins, começaram a trazer os astarotes. Então, veja que eles deram ouvido à palavra de Deus. E assim também, olha, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui de idolatrias, né, que a Bíblia fala, trazendo para uma realidade nossa, que você também precisa orar, que você precisa tirar de dentro da sua casa, de dentro da sua vida. Por exemplo, Elias orou para um tipo de idolatria diferente. Elias orou. Então, Elias orou num momento em que, na prática, no serviço, só tinha ele de profeta, só tinha ele falando aquilo. E com uma outra profecia, existia lá 450 profetas de Baal e existia lá 400 profetas de Azerá, total de 850. Esses 850 profetas aqui, assentava na mesa do rei. E os profetas de Deus estavam escondidos, porque estavam sendo procurados para que eles morressem, né? E eles estavam sendo sustentados com pão e água. Mas é preferível viver com pão e água, sendo profeta de Deus, do que assentado na mesa do rei, sendo profeta de Baal. É preferível. Então veja que no tempo de Elias, a idolatria que ele estava ali lutando, era a idolatria real, era a idolatria das autoridades. As autoridades, o rei era idólatra. O rei dava esse testemunho, o rei buscava os deuses das trevas,
O rei estava envolvido com as coisas das trevas. Faz sentido para você isso ou não? Você está ligado no que está acontecendo no mundo ou não? Está ligado no que está acontecendo no Brasil ou não? Nós estamos debaixo dessa situação. As nossas autoridades estão indo esse final, não para a igreja, não, eles estão indo para o festival. As nossas autoridades estão sendo tema desse festival. E eles estão nadando nessa onda aí, ó, e eles estão se divertindo. Agora, a Bíblia fala, feliz é a nação cujo Deus... E quando a nação vive essa realidade, o que vai ser da nação? Então, dentro da nossa casa. A sua casa não é só aquelas 4 paredes. A sua casa é aquelas 4 paredes, é o seu bairro, é a sua cidade, é o seu estado, é o seu país, é a sua casa. E nós temos que orar contra isso, irmão. Nós temos que orar para que as autoridades, elas possam ter os seus olhos abertos. Elias buscou isso sozinho. Ele matou os 450 profetas de Baal. Ele matou os 400 profetas de Azerá. Ele matou. Foi uma luta tremenda para ele poder conseguir isso. E nós, veja bem, nós vamos ficar dando audiência para essas autoridades que gostam de fazer esse tipo de propaganda. Nós não podemos, irmão. Nós temos que orar para que o Brasil se liberte disso. Nós temos que orar para que o Brasil não esteja debaixo dessas trevas, para que o Brasil possa conhecer Jesus, para que o Brasil possa conhecer o Senhor. Pode aplaudir o Senhor Jesus e glorificar a Deus. Se você ler Amós, profeta Amós, você vai ver que o profeta Amós, ele lutava contra uma idolatria também. Só que no tempo de Amós, sabe como que a idolatria ela se manifestava? Ela se manifestava nas condições sociais do povo. Você não via estátua, você não via ídolos, você não via deuses, mas você via o abandono do povo. O povo que morria de fome, o povo que morria de doença, o povo que estava sem segurança, o povo que vivia debaixo de violência. Então, ele vai mostrar que quando Deus é Deus, essas coisas não acontecem. Quando Deus é Deus, ninguém morre de fome. Quando Deus é Deus, não vivemos debaixo de violência. Quando Deus é Deus, o povo tem saúde e graça. Então ele vai lutar, ele não vê, ele vê a consequência da idolatria. Ele fala assim, olha como o povo, olha a questão, pela questão social, ele disse assim, nós temos que lutar contra essa idolatria. Nós temos que lutar. E quando você olha, por exemplo, para o mundo que você vive, e você olha o contexto social, o que você pode dizer? Que o mundo está debaixo da proteção de Deus, ou o mundo está debaixo da proteção da idolatria? Da idolatria, porque o que você vê é fome, o que você vê é injustiça social, o que você vê é destruição. No tempo de Oséias, profeta Oséias, ele próprio vai ser um instrumento para poder denunciar a idolatria que Deus levantou ele para denunciar, que é a idolatria familiar, a idolatria da família, sem imagem. Não estamos falando de imagem, mas no livro de Oséias, você vai ver o adultério, você vai ver a prostituição. O adultério não é a consequência daqueles que servem a Deus. Não, quem serve a Deus não vive no adultério. A prostituição é manifestação da idolatria, porque quem serve a Deus não se entrega à prostituição. Então, Oséias vai mostrar que a degradação da família, pais encobertando filhos, filhos desafiando pais, isso é o quê? Idolatria. É idolatria do lar.
Então, veja bem, não adianta a gente falar que a gente serve a Deus se a gente tem um lar onde as práticas são da idolatria, onde há a discussão, desentendimento, briga, revolta, inveja, ciúmes entre si, entendeu? Nós não podemos dizer, minha casa serve ao Senhor. De que jeito? De que jeito? Quando nós vemos essa consequência, nós não estamos vendo Deus, nós estamos vendo a idolatria. Nós estamos vendo os deuses desse mundo. Então você precisa lutar contra isso. A sua casa, ela precisa ser realmente um lugar aonde Deus está, aonde a presença de Deus está. E não é você que vai colocar lá na porta da sua casa, né? Eu e minha casa servimos o Senhor. Nem o Senhor é o meu pastor. Não, quem entrar na sua casa vai perceber que há uma presença lá. Quem entrar na sua casa vai perceber que há uma presença de Deus lá. É assim que as coisas têm que ser. Quando você entra em casa e você fala assim, graças a Deus. Quando você chega em casa e a sua esposa fala assim, graças a Deus. Quando a sua esposa chega em casa e o marido fala assim, graças a Deus. Quando os filhos chegam em casa e os pais falam assim, graças a Deus. Então nessa casa tem Deus. Nessa casa tem Deus. Agora, quando a gente chega e fala assim, meu Deus, que inferno. Essa casa tem Deus, pessoal. Quando os passos do marido irritam a mulher, essa casa tem Deus? Quando o grito da mãe, o grito do pai enfurece os filhos, essa casa tem Deus? É idolatria. Aí, veja bem, tem estátua? Não tem. Tem algum ídolo? Não tem. Mas Deus também não está lá. As ferramentas, as consequências da idolatria estão lá. Logo, aquela casa está servindo a idolatria. Aquela casa está servindo aos deuses desse mundo. E Oséias viveu isso. E Deus vai usar ele para ele poder viver essa história. Quando nós falamos de Jeremias, Jeremias é um caso muito interessante. Porque no tempo de Jeremias, ele também não vai falar de estátua, ele também não vai falar, sabe que tipo de idolatria? Ele vai falar da idolatria de pedras e, por incrível que pareça, de árvores. É lá que está a idolatria tipo da árvore de Natal, é no Jeremias. Que você vai encontrar dizendo assim, não tem nada demais, mas Jeremias foi profeta a respeito disso. Entendeu? Por quê? Porque naquela época, os ídolos eram pedras. Os ídolos estavam simbolizados nas árvores. E eles traziam árvores para dentro da casa deles. E eles sacrificavam em árvores. E eles sacrificavam os filhos. E a cabeça dos filhos ia para as árvores. E Jeremias abriu os olhos de Israel, dizendo assim, isso não é coisa de Deus. Isso não é coisa, mas é só uma pedra. Não, mas onde você está indo? Eu estou indo fazer um tratamento. Que tratamento que você dá? Agora é um tratamento moderno, é um tratamento com pedras. Quem já viu isso? Quem já viu isso? Tem gente que trata com pedra agora. Põe uma pedrinha aqui, uma pedrinha ali, nas costas, uma pedrinha aqui. Essa pedra aqui tira a barriga. Tira a barriga. A pedra do amor, essa pedra aqui, é a pedra do amor. A pedra do amor. Entendeu? E isso aí não é novo, isso aí já era no tempo de Jeremias. Você entendeu? Então, aí o crente, a mulher crente, o homem crente vai, já tentei, agora eu vou fazer um tratamento com pedras. Agora eu vou na clínica para poder receber lá um tratamento de pedras. As pedras são poderosas. E Jeremias está falando, isso é idolatria. Fala para o irmão, fala, isso é idolatria, irmão. Idolatria. São falsos deuses. Fala para o irmão, são falsos deuses. Entendeu? Quando você vê Sofonias vai falar também, eu estou falando aqui só os diferentes da Bíblia. Sofonias, o profeta Sofonias, vai falar do sincretismo religioso. Ele vai falar, isso aí não é de Deus.
Não é só os pastores de hoje que falam que isso não é de Deus. Não, Sofonias já falou. Foi um profeta de Deus que falou, ó, sincretismo religioso não é de Deus, não se mistura com nada. Aleluia. Deus é Deus. Pode aplaudir e glorificá-lo. Então, quando tem, por exemplo, assim, aquelas festas, quando tem, por exemplo, assim, ó, aquelas datas, aquelas coisas de família que vai misturar, aí tem alguns crentes que falam assim, não tem nada demais, eu só vou lá, mas eu vou estar com Deus. Vai lá, você vai estar com Deus, eu quero ver se Deus vai estar com você. Você vai falar, não, eu estou com Ele. Agora eu quero saber se Ele fala que Ele está com você. A pessoa vem e pergunta para o pastor, pastor, eu posso ir na missa de 7º dia da minha vozinha? Pelo amor de Deus, filho. Que pergunta que você está fazendo, filho? Ai, pastor, eu posso ser madrinha, padrinho do casamento na igreja religiosa? Eu posso ser padrinho do batismo da criança? Fala para quem está falando. Pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus. Puxa vida. Fala assim, fala para quem fala, vai ler Sofonias. Então Sofonias vai falar sobre isso. Que a gente não se mistura. E aí Pedro vai falar assim, vós sois raça eleita, vós sois povo exclusivo, povo santo, separado, lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Pode aplaudir, adorar e dar glória. Ezequiel vai falar de uma idolatria muito interessante. Não é também idolatria de ídolo. Não tinha. Ezequiel vai falar dos ídolos que não estão mais na parede. Não estão aonde? Na parede. Não estão mais nos altares em casa. Mas dos ídolos que persistem no coração. Ezequiel vai falar sobre essa idolatria, entendeu? Que às vezes a pessoa, ela tirou tudo, mas quando fala de um ídolo, ela tem medo do ídolo. Quando fala do ídolo, ela ainda se curva diante do ídolo. Ela chega para o ídolo e fala assim, olha, eu só tirei porque o pastor mandou. Fala isso para o ídolo, você acredita? Eu só tirei porque eu fui obrigado. Eu fui obrigada. Entendeu? Então tirou, mas permaneceu aonde? No coração. Irmão, quem serviu os ídolos, quem serviu os falsos deuses, tem que tomar cuidado com isso. Entendeu? Às vezes a pessoa serviu os falsos deuses, conhece os falsos deuses, e tem mais medo dos falsos do que do verdadeiro. Respeita, por exemplo, uma pessoa que é da macumbaria, e o irmão, ele engana. Mas o da macumbaria, ele respeita. Por irmão, ele vende mais caro. Para o da macumbaria, ele dá desconto, senão dá de graça. Por quê? Porque ainda está no coração. O Deus dele é pequeno. O ídolo é maior. O Deus dele é menor, os deusinhos são maiores, mas para você não. Para você Deus é Deus. Adora, pode aplaudir, glorifica Ele, glorifica. Não vai dar tempo de falar de todos. Não vai dar tempo de falar de todos, mas eu preciso falar desse aqui para você. Ó. Ele não foi um profeta, ele foi um rei Ezequias. O rei Ezequias, irmão, ele lutou contra uma idolatria que foi muito complicada, muito difícil. E essa idolatria
ela não nasceu fora, ela nasceu dentro. Olha que coisa interessante. Ela não veio do mundo para dentro de Israel, ela nasceu dentro de Israel. Foi Ezequias que lutou contra a serpente de bronze. Você acredita que a serpente de bronze ainda estava de pé no tempo de Ezequias? Ela foi levantada onde? Fala, lá no deserto, fala. Fala todo mundo, fala, lá no deserto. Para todo mundo, para você falar assim, eu conheço a Bíblia, eu sei da Bíblia. Então veja bem, ela foi levantada lá no deserto. Mas no tempo de Ezequias, eles ainda estavam levantando serpentes de bronze para curar a enfermidade, para curar as doenças deles. Eles ainda levantavam. Então veja que Ezequias, ele se levantou contra esse tipo de idolatria. Que tipo de idolatria é essa nos nossos dias? É o óleo que está na casa das pessoas aí, ó. Esse óleo aqui, ó, esse não, né? Mas esse tipo de óleo que quando você vai na casa de alguém, ele fala, não, eu tenho um olhinho aí, eu vou passar na sua cabeça. Entendeu? A serpente de bronze são as igrejas que ainda carregam a cruz de Cristo. Porque a serpente de bronze é uma tipologia da cruz. E essas igrejas que carregam a cruz aí, ó, elas ainda têm a serpente. Até hoje, se Ezequias estivesse vivo, ele ia ser um profeta contra essa idolatria, a idolatria da cruz. Porque nós não somos da cruz, nós somos de Cristo. A cruz não ressuscitou, mas Cristo ressuscitou. A cruz não salva, mas Cristo salva, cura e liberta. Aleluia! Oh, glória! Nos nossos dias seria o manto, a campanha do manto, do sal, o sangue de Jesus, que eu não sei como que eles fazem, o sangue de Jesus que a turma leva para casa, da rosa consagrada no altar, é toda a serpente, é a serpente de bronze, que sai da onde? Sai de dentro do nosso meio, sai do nosso meio, sai do nosso meio essas coisas, entendeu? E as pessoas levam para casa, e aí a rosa vai murchar lá, e a hora que murchar são os maus espíritos, e ela vai levar, pelo amor de Deus, fala para o irmão, fala, pelo amor de Deus, cresce irmão, pelo amor de Deus. Então veja que a idolatria, fala para o irmão, fala irmão, a idolatria não está morta, irmão. Ela não está morta. Aí presta atenção, ó. Aí Samuel falou para eles, e eles foram para casa, e aí agora eles tinham a presença de Deus, então eles começaram, Deus, cadê? E Deus, esse aqui, eles pegaram, Deus, esse aqui, pegaram, esse aqui, pegaram, esse aqui, pegaram. Aí eles foram e levaram tudo. Foi isso que eu preguei para vocês. Foi essa proposta que eu apresentei para vocês, para que vocês pudessem orar, e para que o Espírito Santo pudesse falar, para que vocês pudessem, aquilo que era consagrado, trazer. E aí eles trouxeram, e quando eles trouxeram, aí a Bíblia fala que eles apresentaram ao Senhor, e aí Samuel consagrou a vida deles, Samuel derramou água, então, no simbolismo da purificação. Os irmãos já preparou uns balde de água aí, eu vou jogar água em vocês aqui hoje, vocês vão ver, vocês vão sair daqui tudo molhado hoje, né? Então, mas essa água que eu vou jogar em vocês é diferente. Samuel, ele jogou a água ali, verdadeira, mas eu vou jogar da água da vida sobre vocês. Jesus Cristo, ele disse, eu sou a verdadeira, né? Quem de mim beber, nunca mais terá sede, aleluia. Então a nossa água é Cristo. Agora o pessoal joga água mesmo. Outro dia a Cidinha me mostrou, falou, olha aqui, ó,
olha aqui, a pessoa aqui tá ungindo o povo. Sabe como que ela estava ungindo? Os irmãos aqui, eles são ensinados, eles, né? Os presbíteros, eles ungem vocês assim, né? Lá não, lá estava sendo ungido com borrifador, assim, ó. Não foi? Não foi? Ela mostrou para mim. Eu falei, meu Deus. Olha o que eles estão fazendo com a palavra, irmão. Eles estão destruindo tudo, eles estão idolatrando tudo, eles estão acabando com tudo. Por isso que nós precisamos continuar orando e pedindo para Deus nos guardar e para Deus nos abençoar. Então eles derramaram lá a água sobre o altar. Aí eu vou encerrar aqui, dizendo aqui para vocês, ó, né? Então veja bem, ó, olha só o que diz aí a palavra. Versículo 7, ó, versículo 7. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, como eles estavam acostumados a dar um banho, a dar uma surra em Israel, e eles ficaram sabendo assim, ó, eles estão se juntando lá, eles estão armando alguma, hein? Eles estão pensando em alguma coisa, alguma estratégia. Aí os filisteus falaram assim, então nós vamos lá, e nós vamos bater em todo mundo, e nós vamos dar uma surra em todo mundo, e nós vamos botar tudo, vamos espalhar tudo esse povo aí. Aí a Bíblia fala que eles foram lá, só que agora Israel não estava mais sozinho. Quem estava com eles? A presença de Deus estava lá. Aí chegou notícia, né? Ó, os filisteus estão subindo, e eles vêm para nos espalhar, eles vêm para dar uma surra na gente. Aí Samuel falou assim, não, nós vamos orar. Aí o povo disse, fala com Deus, Samuel, fala com Deus, nós vamos lá, ver o que dá para fazer, mas você fala com Deus. Aí Samuel preparou um sacrifício, e Samuel então oferece, porque agora podia fazer sacrifício, porque a presença de Deus estava lá. Então ele faz o sacrifício, e quando Israel avista os filisteus, Deus vai na frente. Deus vai aonde? Aí esse é o lugar de Deus, é na frente. Aí Israel avista os filisteus assim, quando avista, Deus vai na frente. E aí o texto, depois você lê em casa, a Bíblia fala que Deus vai trovejar, Deus vai relampear, Deus vai mandar raio, e os filisteus vão ficar assustados, aterrados, e eles vão sair, eles que vão levar uma surra, e Israel só vai sair atrás deles, matando um por um, e Deus vai dar vitória. Aleluia! E é isso que Deus quer fazer com a nossa vida. Por isso que Deus quer que a gente prepare a nossa casa, prepare a nossa igreja, prepare tudo que está ao nosso redor, para que Ele possa estar no nosso coração, e para que a enfermidade fale assim, eu vou bater na porta da casa dela. Quando a enfermidade querer bater na porta da sua casa, Deus vai na frente e vai repreender ela. Aleluia! Quando o inimigo se levantar contra você na rua e falar assim, eu vou assaltar essa pessoa, eu vou matar essa pessoa, Deus vai na frente e vai botar o inimigo para correr da sua vida. Então veja que é a proposta da palavra. Eu creio na palavra, irmão. Eu creio na palavra, eu creio. E é por isso que eu procuro pregar a palavra para vocês, para que vocês, praticando a palavra. Tem gente que fica só na dependência de oração. Irmão, a você que fica só na dependência de oração, a Bíblia ensina assim, ó, vigiar e a oração vem primeiro ou depois? Então, você que vive somente de oração e do resto você fecha o olho para tudo, muda isso. Começa a vigiar, irmão. Vigiar e de repente você vai vigiar, não vai nem precisar orar. Porque só de você vigiar, você já vai afastar as trevas. Amém, irmão? Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia no Salmo 18. Eu vou terminar com esse texto aqui, ó. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Você vai dizer assim, ó, olhe para mim, ó, você vai dizer assim para quem está do teu lado. Presta atenção, hein? Você vai dizer assim, ó, afinal de contas, quem é Deus? Fala aí. Quem é Deus? Quem é Deus? Deus é uma planta que dá sorte? Deus é uma pedra? Deus é algo na parede? Quem é Deus? Então o Salmo 18, ele fala assim, ó, pois quem é Deus? Faz assim com o dedo, ó, fica assim com o dedo, ó, e a hora que eu falar assim, ó, senão o Senhor, aí você aponta assim, ó, senão o Senhor, tá bom? Então olha lá, ó, pois quem é Deus, senão o Senhor? Aleluia. E quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da salvação. A tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre meus passos o caminho e os meus pés não vacilaram. Aleluia! Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sob os meus pés. Pois de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que odiaram, eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas Ele não respondeu. Aleluia! Diga, só o Senhor é Deus. Pode aplaudi-lo e glorificá-lo, pode adorá-lo. Louvado, aleluia.